Paramos aonde? A gente está começando hoje, o quarto parágrafo foi o encerramento do primeiro dia de estudo, onde ele diz: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. E aí nós discutimos, né, várias opiniões a respeito do sentido dessa frase, né? Então, a partir daqui, nós continuamos no quinto parágrafo hoje. Na página 8 do livro, de uma das edições do livro impresso aqui. Né? E a delícia dessa primeira fala, né, que a gente teve a semana passada, é de ver, de enxergar a humildade, né, que Humberto de Campos foi construindo. Que coisa maravilhosa. Né? Ele vem, parte da escola do Evangelho. Exatamente. Ele vem de uma vida encarnada anterior, com uma série de características particulares, né, como escritor, como ocupante da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. E assim que ele chega no plano espiritual, então, essa transformação de uma pessoa culta, catedrática aqui na Terra, para um simples aprendiz na escola do Evangelho, como ele próprio vai continuar narrando aqui nos próximos. E ele diz que não se acha digno de escrever, né, sobre Jesus. É muito bacana isso. Mas a dor depura o espírito. Então, ele não escreve para agradar as pessoas como antigamente, né? Ele escreve por esse proveito próprio, né? E geral e próprio, né? Geral e próprio. Proveito maior. Exato. Já é uma... Então, vamos continuar? Vamos. Então, vamos lá. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Boa notícia aí, né, pra gente. Isso é bacana, né? Então a gente sabe que lá também a gente aprende, né? E como aprende. Eu acho que lá acho que a gente aprende melhor lá, cara. Agora ele fala dele de novo, né? E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Aí a gente tem que falar um pouquinho, porque sempre a palavra folclore traz um pouco, né, as pessoas às vezes não entendem bem por que ele fala folclore, né? é questão de mito religioso, seria isso? Eu fiquei na dúvida. Eu também Não, folclore como a cultura de um povo, né? Então ele traz, por exemplo, os educandários no mundo espiritual, as escolas no mundo espiritual, elas são repletas de professores que trazem muitos dos seus conhecimentos até da vivência na época do Cristo, né? Então é uma cultura trazida por um pessoal que não tem os seus nomes citados, vamos dizer assim, né, nas grandes, na Bíblia, nos livros, né, nos evangelhos que os evangelistas trazem, mas que são pessoas que têm conhecimento, às vezes, in loco, daquelas passagens que Jesus, né, era uma multidão, Jesus andava com as multidões, e são pessoas que têm
cultura que tem, não é Conteúdo. conteúdo. Então, por isso eles levam esse conteúdo adquirido na convivência, no aprendizado da moral cristã, eles levam para esse standard. Então, não é o folclore, porque a mula é sem cabeça, aquelas coisas que a gente tem no Brasil, né? É o conteúdo mesmo verdadeiro de um povo, que o povo traz mas que não estão nas grandes obras que a gente vai ver, nas grandes obras cristãs. É. Eu ainda vou um pouco além em dois aspectos. Eu ainda entendi a questão do folclore da seguinte forma, do que muitas vezes nós ouvimos dizer aqui e imaginamos ser do lado de lá, né? Como se o lado de lá fosse uma coisa também fantasiosa e não existissem essas questões reais de nós chegarmos lá, irmos para a escola e sentarmos na cadeira para nos aprimorarmos, né? Eu entendi meio assim essas coisas de mito, dentro da seara do Cristo. E o recado que ele deixa aqui para nós, de que renomados no mundo físico, né, não necessariamente vão chegar lá e ter o mesmo prestígio, ao contrário dos outros, como Jesus disse. Quem já teve o seu pagamento na terra em ouro, em bens materiais, né, não precisa do pagamento no plano espiritual, ao contrário daqueles que angariaram e levaram a riqueza do espírito, vão chegar lá e vão ocupar uma posição diferente do sofrimento que eles tiveram aqui na Terra, que é o que ele está experimentando, porque ele era uma pessoa renomada, um escritor renomado, e quando ele chega lá, ele se vê na posição de um mero aprendiz, de um humilde aluno que voltou para a escola, para o educandário de Jesus. Porque lá é um outro tipo de aprendizado, né? Um aprendizado moral, né? Que vai levar à elevação moral. Espiritual. É diferente de você só adquirir aquela cultura para usar naquela experiência reencarnatória. Vê que ele fala também que eram 70, ele teve acesso a 70 histórias, né? Passagens de Jesus, histórias sobre Jesus, mas que ele estava utilizando 30, né? Então, é uma cultura, um conteúdo que vem do povo, porque não é um povo contínuo. É prático, né? É prático. É das pessoas que viveram. É prático, porque leva a gente a um entendimento rápido da matéria, porque precisa ser assim. Os educandários lá são para os espíritos, normalmente, que vão reencarnar também. Então, nós vamos lá estudar, né? Se a gente já não gosta aqui, quando chegar lá vai tomar um susto, né? E não gosta por causa dos vícios terrenos, né? A história lá deve ser diferente. E a utilização da palavra, ontem Márcio estava aqui, a gente estava conversando com o Tom, até lembrou isso muito bem. O Humberto de Campos era maranhense, né? Então, no Nordeste tem muito essa cultura do povo relacionada ao folclore, e que tem todo um conteúdo ali por trás que normalmente a gente não sabe, mas que aquele povo, né? Ou os negros, ou os índios, trouxeram aquela cultura e aquilo faz parte da nossa civilização hoje, né? Então ele usou essa palavra, mas querendo falar sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa aí? Acrescentar que no dicionário, se a gente vai, é exatamente o que vocês estão conversando, se a gente vai olhar o que significa folclore, a palavra folclore, são tradições históricas preservadas por certo grupo. Então, é esse certo grupo, né, que o Rafael está se referindo aí, de espíritos, né? E exatamente o que você falou também, a gente precisa lembrar que ele era maranhense, né, com 16 anos foi para o Pará, e só foi parar no Rio de Janeiro somente com 26 anos. Então, grande parte da vida dele, né, foi nessa região do norte, aí onde o folclore é muito permeada de cultura, né? Eu acho bonito, porque é um pouco também, eu sinto um pouco de animismo da parte, né, que é onde, então, o escritor, o poeta, está colocando também um pouco do lado dele, como todos têm, né, como o Chico tinha, né, com certeza ele também tinha, ao se referir a essa palavra folclore, né? O contato que ele estava tendo lá com pessoas que até eram da época de Jesus, né? Que participaram com Jesus em loco de muitas coisas
e que os nomes não estão necessariamente Citados. citados na Bíblia, nem nos Evangelhos, nem nada, mas que são as pessoas que têm, né, conteúdo, que têm mesmo sabedoria para falar sobre aquilo. Então, é maravilhoso você entrar assim, olha, eu sou professor, porque eu tive com Jesus na hora que ele subiu lá no monte para falar sobre... Não é legal, menino? Você não está com o próprio Jesus, mas você, né, ter falado com uma pessoa, ou aquela pessoa expondo como ele viu. O bom é isso, né? É a pessoa dando o parecer dele de como aquilo aconteceu, né? Nas bodas de Canaã. E a gente vê como as histórias são ricas, né, de informação. É uma beleza. A Carol quer falar. Carol, quer falar? Mas não é nem de Humberto de Campos, eu lembrei de André Luiz mesmo, que era um médico no Brasil renomado e tudo. Quando chegou lá, bora tratar os pacientes, ele, não, aqui não. Você vai ter que aprender com o técnico do técnico do técnico o tratamento daqui. Aí ele teve que, né, ficar lá humilde, aprender uma outra medicina. Imagine, né? a riqueza da informação que André Luiz trouxe, porque aprendeu no mundo espiritual. Então, tudo aquilo que ele sabia daqui era muito nem raso. Maria. Tanto que até hoje, Décio fala isso, né? Décio disse que cada ano que passa ele descobre mais valor na obra de André Luiz como médico. Humberto, diga aí, Humberto. Tá mudo, Humberto. Peraí. Eu posso fazer isso? Não, abre. Ricardo, você abre, Humberto. E aí? Abriu. E agora? Estou te ouvindo. Tá dando para ouvir, não? Tá. Bom dia, Marisa. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. É simplesmente fascinante essa obra, mas eu me lembrei de alguns recursos que nós encontramos em determinadas dimensões do plano espiritual. Vou me referir à obra de Ivone Pereira, pela psicografia, cujo título da obra é Memórias do Suicida, que é da história de Camilo Castelo Branco. É interessante que, em determinado momento do livro, ele fala sobre recursos existentes no plano espiritual, e isso também foi utilizado quando da psicografia de Paulo Estevão, pelo Emmanuel para o Chico, onde equipamentos são instalados e a história como ela foi verdadeiramente, não é? O que aconteceu de fato, ela é projetada num determinado espaço onde é possível sentir vibração, temperatura, ouvir e ver as pessoas falando, como se fosse um teatro vivo. E a pessoa, se fôssemos nós nessa reunião, estaríamos inseridos nessas cenas, sem interferir nelas, mas tendo a sensação de estar, literalmente, ter viajado no tempo. Então, imaginemos que pode ser até que o Humberto de Campos tenha passado, tenha se utilizado de recursos dessa natureza para trazer os detalhes de uma maneira até poética que ele traz na obra, não é verdade? Mais alguém? Ayrton quer falar? Diga aí. Então, eu quando tive a leitura primeira dessa frase, que reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore, conectada com a parte de cima, quando ele diz agora que eu sou um estudante aqui, eu percebi que tem muita coisa que não é verdade que estão dizendo aqui do céu, inclusive daqui mesmo, né? Eu estou aqui vendo, não é exatamente isso aqui é um folclore, ou seja, muita gente acha que, será que se eu morrer agora eu vou para o nosso lar? Pô, mas nosso lar é uma das colônias. Não, mas eu achei que todo mundo que morria ia para o nosso lar. Não, isso é um folclore, isso é uma lenda. O nosso lar é uma delas, né? Então, eu imagino assim que mesmo do outro lado também existe muita gente, até porque a gente morre e continua sendo o que a gente é mesmo, né? Então, pseudo-sábios, ou pouco estudado, ou estudado com a sua limitação, e continua falando as mesmas limitações. Eu tive essa leitura do folclore. Por isso a necessidade, né, de ter esses educandários lá, porque... Esclarecer. Para esclarecer. Como é que a gente, né, ia voltar
né? Podendo vai passar o tempo no mundo espiritual fazendo o quê? Né? Contando um pouquinho, não. Vai estudar, vai se aprimorar para voltar melhor, né? Agora, então, que nós já adoramos ser estudantes, Ave Maria. Rafael e Marisa, dá uma mudadinha um pouquinho na tela aí, que o Rafael está um pouco fora. Isso, muito bem. Não, é que eu estou filmando. É que eu estou filmando. Quem mais aí quer dar um pitacozinho? Vamos. Eu queria falar aqueles conhecimentos que nós tivemos que quando a gente desencarna, o corpo físico morre, vai para o céu e fica deitado eternamente do lado direito de Deus, não sei o que tem do lado esquerdo de Deus, né? Mas assim, vai por terra tudo isso. É uma outra alegoria, digamos assim. Né? E aí ele continua sobre os folclores. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável, como já falamos agora. Então, nesse sentido aqui, quando ele fala esse parágrafo, é totalmente ligado ao que a Marisa falou sobre o folclore. Exato. Né? De ter suporte lá de conhecimento prático das histórias. Né? Não é, menino? Que riqueza de detalhes assim que você... O exemplo que o Humberto trouxe, né, nessa última frase, né? Não me faltou o auxílio indispensável. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhes prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina, de luz e redenção. Muito bacana, né? Quando ele fala que hoje sabe, né? Saber o que? Deter o conhecimento. É o que a gente falou aquele último dia. Compreender Deus é uma coisa, né? Crer é outra. Né? São bem distantes. Então, aqui agora, ele fala que tudo aquilo que ele satirizou, que ele ironizou ali, quando ele via as pessoas que eram fervorosas, na prática, falando a respeito de Jesus, ele não precisa mais acreditar, porque ele sabe. Sabe é isso, né? Que agora está ali. Você, uma vez que você aprendeu uma coisa, acabou-se. Aquilo tá com você e não... Né? E o homem, né? A casa sob a rocha, em Mateus, né? No capítulo 7, 24, Mateus diz que o homem prudente edifica sua casa sob a rocha. Né? Então, sobre uma base segura. Então, ali ele estava adquirindo o que? A moral do Cristo. Então, a moral do Cristo é inatacável. Jesus, o homem que veio nos mostrar o que é ser um homem de bem, acabou-se aquilo ali. Então, já pensou um homem como Humberto de Campos, como André Luiz foi, você tem acesso a essas informações, você encontra o caminho, mas infelizmente aqui no mundo físico é difícil a gente sabe disso, mas a gente não consegue ainda ser, né? Agir de acordo. Mas estamos tentando, e isso é maravilhoso. Porque quando a gente chegar lá no educandário, no mundo espiritual, não vamos para o básicozinho, vamos botar a gente na primeira série, né, Humberto? Pelo menos na primeira série. Né? Eita! Ô, Marisa, se eu ficar no pré-primário, já vai ser... Menino, será que está no pré-primário? Vou me danar. Mas foram tantos dias sentados naquelas cadeiras duras do KSSF e nada. Eu queria pelo menos para o jardim.
Ronaldo vai fazer um comentário. Ronaldo vai falar. Eu sempre tive uma dúvida grande sobre algumas escrituras do Evangelho. Por exemplo, aqui nesse caso, Humberto de Campos ele tem acesso a aos fatos, o que realmente aconteceu. Ou seja, tal qual foi no filme Nosso Lar, que quando André Luiz procurou aqueles arquivos e foi falado para ele, aqui não existem erros. Da mesma forma, Humberto de Campos, 70 histórias, ele publica 30. Mas, por exemplo, no Evangelho, na passagem quando Jesus estava indo a julgamento, e ele tem aquela conversa com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos faz a pergunta para ele se ele era o Messias e tal, e ele falava, a conversa era entre duas pessoas, Jesus e Pôncio Pilatos. Jesus fala para ele que o reino dele não era deste mundo. Tá. Logo depois dali, ele foi para a sua crucificação. Jesus não teve contato com mais ninguém. Como que eles tiveram acesso àquilo? Como que eles escreveram aquilo? Quem estava ali presente? Era uma conversa entre Pôncio Pilatos e Jesus. E aí, como é que fica? Olha, se foi ele que escreveu, ele está muito bem na Essa foi boa. Ele não era tão ruim. Mas olha só, era uma conversa. Isso é uma coisa muito intrigante, porque dali Jesus não teve contato com mais ninguém. Era Jesus e Pôncio Pilatos. Se tivesse um soldado romano ali, era muito. Mas como que eles tiveram acesso a essa conversa? Para eles chegarem a escrever esse diálogo inteiro entre Pôncio Pilatos e Jesus. Eu acho que mediúnico. Sim. Exatamente. De Pôncio Pilatos? Espíritos que estavam ali com ele. Ou daqueles que orientavam os evangelistas. Os evangelhos foram muito escritos baseados em intuição e em Mas aí que está. A minha questão é intuição ou teve muita obra de imaginação dentro disso aí? Eu não estou falando que o que está escrito ali é mentiroso. Mas, assim, como que se chegou a isso? Mas eu penso assim, porque a obra de Jesus era uma coisa... Fala mais perto. Não, pode falar, fala mais perto. Eu penso assim, a obra de Jesus era uma coisa assim, então, ela veio com um poder tão gigantesco que a espiritualidade que estava envolvida nesse processo, eu acho que não ia deixar chegar em salão. Quem tiver salão, coloca em mute quando outra pessoa estiver falando. Na realidade, a gente precisa... vocês estão me ouvindo ou não? Então, na realidade, a gente precisa, Ronaldo, perceber também uma outra coisa. O que você disse é um fato. As pessoas escreveram sobre Jesus muito tempo depois do desencarne dele, e muitos que escreveram, na verdade, não eram analfabetos, então não escreveram nada. Foram outros que escreveram utilizando o nome deles, que podem ter tido contato de forma verbal e aí passaram para o papel. Aí você também tem uma série de outros problemas a respeito das traduções existentes. Mas nós temos que considerar um aspecto também interessante ao mesmo tempo. Tinham outras testemunhas no local. Quando Pilatos aborda Jesus, tinham outras testemunhas no local. E claro, né, quem conta um conto aumenta um ponto, mas acreditamos que, guardadas as devidas proporções, algo daquele diálogo ficou, né? Registrado por alguma testemunha que passou isso oralmente para frente. Obviamente, com toda a falta de recursos que existiam para a época e as traduções que foram feitas, né? Vamos pegar um exemplo apenas. Quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, ele está dizendo, Pai, Pai, por que me desamparaste? É inconcebível Jesus fazer tal colocação com a grandeza espiritual dele, sendo um Messias, um espírito crístico. É inconcebível ele fazer uma colocação dessa natureza
de se sentindo desamparado por Deus, quando ele mesmo vai dizer que ele e o Pai somos um, não na questão de perda de individualidade, mas na questão da conexão de natureza mental cósmica. É inconcebível. Então, nós vemos aí algumas distorções, sim, que com certeza são de tradução, etc., porque a informação toda era oral. Mas nós também não podemos descartar que, por exemplo, outras testemunhas existiam. Eu acho que esse trabalho é bem o que está acontecendo. A Marisa, o Rafael estão conduzindo e nós estamos aqui ouvindo. Somos uma série de testemunhas. Por acaso, estamos participando do estudo, mas somos uma série de testemunhas. Cada um registra de uma maneira, mas vai ficar um registro, sim ou não? Sim. Não, e só esclarecendo que a condução aqui é só para a gente ter um eixo. norte, um eixozinho. Mas todos precisam e devem, né, trazer a sua colaboração, que é isso que vai enriquecendo. Por isso que a gente talvez hoje fique ainda no prefácio. A gente não tem pressa, né? Nós somos espíritos imortais, então se a gente não acabar o Boa Nova nessa encarnação, a gente termina lá com Humberto de Campos. Já pensou chegar lá, gente? Humberto de Campos, por favor, de dar essa aula para a gente. Boa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu? Diga, Didi. É sobre essa questão da passagem bíblica que o Ronaldo colocou e outras passagens também. Eu sempre tive, assim, a impressão, assim, é claro, né, católico, evangélico, não aceito de jeito nenhum de que a verdade está na Bíblia. Tá tudo que está ali é verdade, é incontestável. Está falando, acho que muito perto. Falando perto? Está muito alto? Então, adquirir lá, tudo que está na Bíblia é incontestável, é verdade. E a gente sabe que muita coisa é simbólica. E aí, essa questão que o Ronaldo colocou, me faz pensar mais ainda que muita coisa que está ali Diana, por favor, tira a mão da frente da sua garganta. Desculpa. Aí. Muito bem, Ricardinho. Mas é porque eu sempre ficava na dúvida. Eu ficava na dúvida se por quê? Quem escreveu aquilo tudo? Como o Ronaldo falou, tinha pessoas analfabetas, ou foi o Fabri que falou que tinha pessoas analfabetas. Quem escreveu essa Bíblia, afinal, gente? Em nome de Jesus, falem. Isso acho que é irrelevante, porque o importante é a gente ter uma obra mediúnica hoje, trazida por Chico Xavier, que esclarece vários pontos, né, da vida de Jesus e de uma maneira riquíssima. Está tudo bem. Agora, quem lá escreveu, disse mentira, verdade, isso Eu até quero deixar uma sugestão, que agora no próximo parágrafo ele vai mencionar a questão de Bartolomeu, e que o Ronaldo no primeiro dia falou que se tem pouquíssima coisa na Bíblia sobre Bartolomeu. Vários capítulos do Boa Nova vão trazer novidades e vão trazer capítulos da Bíblia que a gente já conhece com detalhes que não se expuseram na Bíblia. Então, isso vai ajudar muito a nós, muitas vezes, entendermos aquele X da questão que, às vezes, ficou quando a gente leu na Bíblia, né? E a questão de Bartolomeu é um desses casos. A questão das parábolas, o porquê das parábolas, em que momento Jesus realmente usou a parábola e com que finalidade. Isso aqui vai acontecer ao longo de alguns capítulos do Boa Nova. Tá? Então, posso fazer um comentário só para talvez acalme a gente a respeito da Bíblia original, né? Eu acompanhando o Haroldo, quando ele fez a palestra dele de lançamento da tradução dele da Bíblia, né? Na verdade, da Bíblia não, do Novo Testamento, só dos Evangelhos, né?
ele comentou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a técnica utilizada pela espiritualidade para nos trazer a boa nova de forma mais íntegra foi exatamente nessas transmissões de textos de várias pessoas que reproduziam em nome de Mateus, em nome de Marcos, em nome de Lucas. E aí, semana passada eu até comentei sobre os concílios, e é uma coisa que volta e meia eu dou uma estudadinha sobre os concílios, e às vezes a gente fica até criticando os concílios da igreja, mas a gente tem que pensar também que os concílios tiveram a parte do que foi decidido em algumas outras coisas, eles tiveram uma função muito importante, que era compilar os textos de Mateus, por exemplo, ou dos evangelhos, que depois se tornaram evangelhos apócrifos, e visualizar texto por texto e falar assim, ó, esse aqui eu recebi um texto da Grécia, eu recebi um texto da Palestina, eu recebi um texto da Europa, e esses aqui batem mais ou menos como Kardec fez com as mensagens espíritas, que eram coerentes. Então, os concílios muitas vezes compilaram os textos bíblicos oriundos de vários lugares e definiram que os evangelhos mais fidedignos eram esses 4 e que traziam as mensagens muito parecidas dentro de uma coerência bíblica. Então, para a gente ficar tranquilo, porque mesmo que a gente esteja lendo a Bíblia e que não seja o texto escrito efetivamente por Mateus, a gente consegue, por um documento histórico trazido de vários lugares, ter que aquilo ali é o mais próximo daquilo que deveria ser a realidade, possivelmente falando. Acho que a gente pode lembrar o que a Marisa disse há pouco, ou a Marisa ou o Rafael. Não foi promessa de Jesus que viria o Consolador prometido e que esclareceria todas as coisas? Então, é fantástico, né? Porque nós temos, se as distorções possam ter existido por ser uma situação de natureza verbal, né, que era transmitido oralmente, aliás, e depois é que foi escrito, o importante é que começam a chegar, né, e já chegou muita coisa e ainda tem muito por vir, os esclarecimentos de maneira que se não em alguns aspectos eles são ampliados, em outros eles são devidamente esclarecidos, né? Isso que é fantástico. E a promessa de Jesus, né, que seria o Consolador e que ele faria isso, né? Esclareceria, ampliaria, né? E é o que está acontecendo. Só queria falar um negócio rapidinho. Desculpa. Não, eu só queria... O Ayrton falou mais ou menos o que eu queria falar, mas adicionando também a veracidade dos acontecimentos, apesar de só 2 pessoas estarem presentes, como o Ronaldo citou, Chico Xavier foi trazido para ele toda a cena, toda a estrutura. Ele sentia cheiro, som, no momento que ele estava escrevendo as obras, a maioria das suas obras. Então, Públio Lentulus estava sozinho com Jesus. Claro que depois ele escreveu uma carta registrando como é a personalidade de Jesus, mas eles estavam sozinhos. Então, Chico foi levado, porque tudo isso está nos arquivos do mundo espiritual, né? A gente não pode esquecer que, por mais distorções que a Bíblia traga, a espiritualidade estava ali por trás também, auxiliando, né? E era necessário. Dá uma brecha para a Estela falar. Estela. Oi, estava com a mãozinha levantada, quietinha aqui. Porque daqui a gente não vê lá a mãozinha, agora que eu vi. Você é a primeira que bota a mãozinha, a gente vai no botão. Não, eu também coloquei a mãozinha. Vai, não, eu fiquei aqui pensando que a minha dúvida também é essa do Ronaldo e o Tom. A gente tem conversado bastante sobre isso, inclusive a questão do folclore. Eu e o Tom, a gente estava falando muito sobre isso. E eu falei assim para o Tom que tem coisas a gente não vai ter resposta. A gente fica aqui buscando uma resposta final, né? Uma coisa decidida, porque a gente ainda é muito a nossa forma de raciocínio ainda tem que ter muita prova de alguma coisa que é palpável. E a gente ainda não tem ainda a resposta final, a gente está ainda numa busca. Então, tem hora que, quando o Tom fica fazendo essas perguntas para mim aqui, eu fico assim, não vai ter essa resposta, né? Calma. Talvez a gente chegue num dia que a gente tenha a oportunidade de ir adquirindo esses conhecimentos.
Você quer falar mais? Não, acrescentando uma coisa, Ayrton, uma coisa que eu já vi, essa Bíblia que a gente está lendo agora é a 5ª versão da Bíblia, né? Não é a tradução, é a 5ª versão. A Bíblia mais próxima que a gente tem da época são as Bíblias cóptas. E outra coisa que tem interessante também, Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata, o que ele fez? Ele escreveu, depois que ele fez isso, no final da vida dele, ele escreveu uma carta pedindo desculpas pelas alterações que ele fez. Ele não falou quais alterações que ele fez, mas ele pedindo desculpas. Essa carta é pública, vocês conseguem achar em qualquer lugar na internet, vocês acham. Jerônimo deixa claro que ele promoveu a tradução propositalmente errada nessa parte. Então tem coisa que a gente nunca vai saber realmente, né? Tem que confiar na espiritualidade e ter fé, porque é o que eu falei para a Estela, tem coisa que só tendo fé, porque senão a gente não vai achar, né? É a diferença. E aí é que está o folclore da coisa, porque é o conteúdo histórico que o povo traz, que aqueles que estiveram mais próximos tiveram acesso às escrituras, ou estavam lá, ou conviveram de alguma forma, ou estavam atrás da cortina na hora que um estava conversando com o outro. É isso que a gente tem. E dentro disso, a gente não tem como negar a moral que o Cristo traz, né? A necessidade da gente amar um ao outro, de fazer aquilo que ele fazia como base para o nosso desenvolvimento, né? Moral e emocional. Então, é essa a vida, né? Agora, lógico que essas obras que o Chico tiveram através do Chico são deliciosas da gente estudar, não tem jeito. Eu acho que a Lília, será que ela levantou a mão? Lilian, diga aí, Lília, tudo bem? A Lília está lá em Ohio. Ohio. Oi, gente. Eu acho interessante esses levantamentos, porque eu acredito que também apazigua o nosso coração de não ter todas as respostas, sabendo que a gente está num processo e que as informações elas vão sendo liberadas aos poucos. A gente não vai saber de tudo. E que o importante é a gente realmente trocar as informações. Tá vindo certo, tá vindo errado, a gente vai conversar, a gente vai saber, vai chegar lá do outro lado, a gente vai ter um pouquinho mais de clareza e ficar tranquilo com as informações que nos é passada. Vamos, Lília, aprendendo a sentir. À medida que a gente vai tendo informações mais deturpadas, a gente vai sentir que aquilo não combina com a história do mestre, entendeu? Não faz sentido nenhum. O quebra-cabeça não encaixa. Aí a gente vai buscar por que foi escrito assim, né? Como antes dizia, né? Quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A moral estranha. Mas aí a gente vai estudando e vai entendendo, né? Como agora no Amor e Renúncia, né? Ele quando Pedro questiona, ele diz: olha, Pedro, você sabe a alegria de servir a um amigo? Isso é, meu Deus, isso é lindo. E é simples, porque ele podia dizer: olha, eu fiz porque eu quis, eu sou o mestre, e minha mãe ainda pediu, eu vou transformar, não me questione, quem é você, Pedro? Ou homem perguntador. Mas não, todo momento era um momento de lição, de amor. E você dar uma resposta dessa, é você ensinar de novo o outro a amar. É mais um degrauzinho, né? Ele, ó, suba, procura entender, mais tarde a gente conversa. Deixa o povo beber e comer, que foi para isso que eles vieram. Essa tradição, eu reencarnei nessa hora. Por que vocês têm essa tradição de fazer essa bebedeira mesmo, meu amor? Não sou eu que vou chegar aqui e acabar com tudo, né? Deixa mais tarde. Eu achava que essa passagem era simbólica. A do vinho. É outra, é como o folclore. Posso falar? Oi, Nena. Não, é só lembrando aqui que é tipo fofoca, gente. A coisa anda. Tem várias situações, né, das passagens que Jesus estava só em 2, não só lá com o Pôncio Pilatos. Foi boa. E o próprio Pôncio Pilatos, vocês acham que ele não comentou isso com alguém? A fala dele com Jesus? E aí como ele era. A coisa anda. Não é verdade. Anda, Olha como nós somos boazinhas. Eu acho que ele não sabe.
Outro ponto também que Na a gente... proteção, né? Na segurança. Que a gente acha que só porque só estou eu e mais uma pessoa aqui encarnado, a conversa... E quantos desencarnados tem à sua volta vendo tudo isso também, né? Esse é o ponto. Então, talvez tenha muito mais testemunha, né? Com certeza, do que a gente imagina. Podemos seguir? Você quer falar, Beto? Ok? Todo mundo? Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso, que chegava da terra, encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. É interessante, né? Como ele reconhece ali a oportunidade de uma reparação, né? As dificuldades que ele ainda vive, que ainda estão nele, não tem? Ele não é agora o transformado, ele está no caminho, mas ele reconhece, quer dizer, um homem, nós, né? Eu vejo nele, todos nós, um dia reconhecer isso e começar a viver essa energia de ser humilde. Porque a humildade é a primeira bem-aventurança, né? E se a gente não for humilde, dificilmente conquistamos as outras bem-aventuranças, né? Então, quando a gente vê uma pessoa do nosso... Estava aqui ontem, né, Humberto de Campos, chegar no mundo espiritual e ter acesso a essa oportunidade e agarrar, meu Deus, quando chegar lá, por favor, né? Vamos todos segurar no outro. Vamos descer. Posso falar? Pode. Tem um outro detalhe aqui que eu vejo, né, que mostra o calibre literário do Humberto de Campos aqui, porque ele intriga, né? Ele usa uma palavra que é pesada, perverso, né? O homem perverso, porque a perversidade ela é do homem, né? Ela ainda está intrínseca em todos nós. E aí ele fala, o que ele está querendo dizer é que, por mais perverso que eu fosse, a misericórdia de Deus é tão grande que ele está me dando essa oportunidade de enxergar agora, né? Então ele está querendo mostrar a maravilha que é estar enxergando e se sustentando nessa rocha que é o nosso Cristo. Porque o amor cobra a multidão de Exatamente. pecados. Né? E eu vejo essa humildade dele, porque você vê, pelo que a gente está estudando da biografia dele, não demorou muito para ele já começar a estudar depois do desencarne dele, foi muito rápido. Então, assim, não era uma pessoa, assim, ao meu ver, tão desconectada a esse ponto. Não, porque o espírito é imortal. Ali, Humberto de Campos é uma experiência. Não era uma pessoa que já trazia uma bagagem e tal, mas nessa humildade de dar esse depoimento aqui, sabe? Olha, é uma coisa muito tocante. E quem não leu ainda o Boa Nova, provavelmente não tem essas informações que ele vai trazer no capítulo 8 sobre Bartolomeu, que é incrível. E que incrível. Cabe em nós, quer dizer, a gente faz alguns avanços, mas a dificuldade ainda está em nós. Mas nem por isso a gente deixa de ter bom ânimo. Tem que ter. E ele coloca no prefácio esse gancho para o que vai vir ali na frente, que é mais uma característica literária do autor, estimular e instigar essa curiosidade. E ontem, alguns não assistiram a palestra de Márcio, mas Márcio já citou ontem Bartolomeu, né? Esse processo de Bartolomeu. Citou o Amor e Renúncia, que também copiou, né, do nosso collab. E eu convido aos facilitadores que também peguem alguma passagem aí do Boa Nova para transformar em palestra, para que a gente possa, durante o curso, não precisa ser
necessariamente seguir dos capítulos, entendeu? Qualquer capítulo do Boa Nova e fazer como palestra para que a gente possa ir, né, estudando também de uma outra forma. Diga, Rodolfo. Acredito que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, já parte do homem de bem, fala que você, estando no caminho de qualquer uma dessas virtudes, você encontrará as outras no caminho. Não é, menino? Que coisa linda, né? Olha, o Rodolfo, só apresentando, é filho da Márcia Ribeiro, irmão da Carol e da Mariana, viu? Legal! É, ele está morando aqui pertinho. Seja bem-vindo. Na frente do Rodolfo. centro, né? Você vê como ele veio assim, abençoado mesmo, para poder trazer alguma coisa boa para E ele fecha ainda esse parágrafo, né, com uma frase linda, né? Meu espírito trabalha e descansa. Ela tem uma questão. Pode falar. Sou eu? Falou meu nome, né? Minha vez. Não, eu fiquei pensando nisso que a Patrícia falou, como a gente olha para Humberto de Campos, já tão iluminado, né? Tão assim humilde. E eu fiquei pensando assim, eu acho que ele, naquele momento, ele não estava naquela posição de humilde ainda, tanto que ele abre dizendo do perverso, daquilo, a consciência de quem ele é. E isso me chamou a atenção, porque a gente tem essa tendência, né, como eu falei naquela palestra, naquele estudo dos apóstolos, que parece que assim, eles já tinham conquistado um nível de conhecimento e autoiluminação assim, e, no entanto, até o final eles estavam lutando, né? Paulo até o final lutou com o espinho na carne dele, todos eles. Então, assim, eu não consegui ver essa humildade. Não sei se eu posso dizer que existia humildade nessa colocação dele. Talvez ele, como ele, ele mesmo se intitulou, né? Da perversidade, tudo que tem nele. Isso, Estelinha, já é sinal de humildade. Quando a gente consegue reconhecer em nós as nossas dificuldades, e reconhece também que estamos buscando um caminho que vai ajudar nisso, isso é sinal de humildade, é porque ele já ganhou alguma coisa. Então, mas sinal, isso que eu estou tentando dizer, sinal. A gente não pode é sinal, não. É um grande sinal, porque ele jamais disse isso em público, não é uma coisa assim, entendeu? É como o Chico dizia, eu sou um cisco. Eu sou o jumentinho que traz os espíritos para dentro de casa. É sinal da capacidade dele como médium, mas que ele não disse, olha, não, eu sou o médium tal, que faço o meu. Isso não é sinal, esse não é o reconhecimento. O reconhecimento é você se colocar abaixo do que você é. Você se enxerga abaixo do que você é, porque você sabe que mesmo tendo a capacidade dessa avaliação, ainda é pouco. Porque como ele mesmo diz, temos as dificuldades, a gente pode perder a qualquer momento esse senso. Porque numa próxima encarnação ele vai esquecer tudo. E aí, será que eu ainda vou ter esse senso de responsabilidade quando eu voltar para o corpo físico, para a escola da Terra? Então, no mundo espiritual, é muito fácil para mim dizer isso. Você vê tudo. E ainda assim ele diz as dificuldades, as sombras, né, que minha alma carrega. O que eu estava falando com a Estela, porque tem muita literatura que você lê uma coisa maravilhosa. Quando você vai ver quem é a pessoa em si, você lê literaturas de Hitler, você fica assim, uau! Né? E vai ver quem é ele, que o que ele fez, você fala assim, não é a mesma pessoa. Não é? Então existe muito, o cara consegue colocar muito bem no papel uma coisa, mas ele mesmo não exerce aquilo. Né? Então é isso que a gente estava mais ou menos discutindo. Não. Até onde será que ele chega? Não exerce tudo, tudo aquilo. Não, entendi. Né? É baseado nesse entendi agora, refiz. Baseado nesse reconhecimento dele, que a gente pode ver nele o sinal da humildade que ele estava no caminho. Entendi. Obrigada. Estava se mostrando, porque a gente é mostrado. Qualquer coisinha que a gente faz, a gente já bota. Né? A gente está com Bartolomeu aí. Eita, Maria. Carol, por Diga, favor. Carol. Não, voltando. Ele colocou aqui, Humberto de Campos, que ele sorria e fazia piada, vamos dizer assim, quando se falava de Jesus, né? Mas ele falou aqui,
Sinto a rocha milenária. Sinto, não é que ele sente, a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Ele está falando que ele acknowledge isso, que ele sente que Jesus sempre esteve com eles em misérias, reencarnação após reencarnação, após reencarnação. Então, assim, ele não está reconhecendo e sendo humilde? Toda vez que ele fala nisso, ele falou nisso depois que ele disse assim, eu agora sei. Uma vez que ele disse um agora sei, ali ele estava dizendo assim, eu não sei, não me diga mais o que você acha, o que você não acha, porque eu agora já tenho conhecimento de quem é o Cristo. E essa rocha que ele fala é essa construção interna, é o reino de Deus no nosso coração. É isso que a gente constrói, que a gente chama hoje de espiritualidade, né? Então, a espiritualidade em nós é o que vale. É todo esse edifício de conhecimento que, uma vez adquirido e praticado, né, que eu quero dizer. Porque quando a gente fala assim, adquirido, é porque eu já faço de acordo. Eu não só sei de saber porque eu li e amanhã esqueci. É um saber, esse que ele diz assim, eu sei, é porque ele sabe que na prática vai ser assim. Você não consegue mais voltar atrás. Não consegue mais voltar, ok. É, porque Jesus diz, uma vez que você é bom, você não volta para ser mal. Não tem jeito. Não tem um anjo decaído. Não tem um anjo caído. Ah, o anjo caiu porque achava que era. A gente não acha. Agora, às vezes, a gente diz, não, eu já sou bom mesmo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu levei um prato de comida a um faminto, né? Mas se ele não tivesse faminto, eu mandava, ou então amanhã, se ele quiser de novo, eu vou mandar ele trabalhar. Sabe? A gente é meio dúbio ainda. Somos. Levanta a mãozinha. Eu só queria fazer uma análise aqui. Ele se auto-intitula o vaso imundo. Isso na espiritualidade. Então, lembrando aqui de Paulo de Tarso, que era o vaso escolhido. Jesus o escolheu, Jesus apareceu para ele cai literalmente do cavalo, fica cego, é curado alguns dias depois. Mas mesmo, eu estou lembrando aqui no livro Paulo e Estevão, quando Gesiel estava sendo apedrejado pela população lá, a mando do próprio Paulo de Tarsos. Naquele momento ali crucial, que ele estava sendo apedrejado, ele vê todo o conhecimento de Paulo e em suas orações ali nos momentos finais, ele fala, como seria bom ter esse homem com todo esse conhecimento, com toda essa força do nosso lado cristão. E depois acontece isso com Paulo, entendeu? Só para lembrar. E olha, ele estava no educandário, né, do Evangelho. Exatamente. Então, você entra no educandário desse, no mundo espiritual, a gente entra no centro, quando sente uma transformação, a gente se sente tão bem. Puxa, que bom. Imagine a gente em espírito, com toda a noção agora, né, das dificuldades, limites, das né? facilidades, sem mais limites. Qualquer coisa que você adquire ali, você em espírito diz assim, isso está marcado em mim, acabou. Eu não vou mais tirar isso do meu coração. E aí vem para a prova, né? Quando chega aqui na prova, pode acertar ou não. Mas é legal você ver lá essa... Alguém quer falar? 11h15. Mas aqui Nós vamos adiante ou encerramos aqui? Aonde você está? Aqui, ó, faltam os 2 últimos parágrafos. Leia aí para ver como é que vai ser a história. Então vamos lá. Bom, né? Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz, no capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma, em 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Está respondido? Né? Agora respondeu tudo. E é só. Tudo respondido agora, viu? É só. Viu? Ninguém leu. E é só. Como se vê
Não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Nossa, gente. Já viu? Quer dizer, a humildade. Vixe. Nós somos Então, esclarecidos ou ele evangelizados? que era esclarecido, agora começa a ser evangelizado. Né? E mostra também a dissonância da nossa percepção, do nosso ponto de vista errado, muitas vezes, em achar que um título na Terra ou que uma pessoa, pelo que ela é por fora, representa tudo aquilo que a gente imagina que ela pudesse ser. Mas aí é o encontro, né, do intelecto com a capacidade moral com de evoluir. Conhecimento real, né? Aí quando isso aí vai virar o quê? Sabedoria, que é isso que emana. Acho que esse capítulo final, essa parte final aí realmente fechou muito das discussões que a gente teve aqui, né? Espíritos esclarecidos e os evangelizados, né? A diferença entre o crer e o fazer. Às vezes a gente está muito preocupado, né, no que crer e se esquece do fazer. Mas na verdade o nosso crescimento só depende do fazer. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo.